Olá, meus irmãos, a paz para todos. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Que bom que você está aqui mais uma vez. Bem, e de antemão eu quero aqui aproveitar o espaço desse vídeo para desejar a todos os meus inscritos e aqueles que estão aqui, que acabaram de entrar nesse vídeo, a convite do YouTube. Eu quero desejar a vocês todos um feliz ano novo, que esse ano venha ser um ano de bênçãos, um ano de vitória. Os desafios eles vêm, mas todo desafio ele traz bons resultados se nós encararmos até o final. Então, que esse ano venha ser um ano de desafios, mas também de conquistas. Meus amados, eu quero aqui estar fazendo na verdade um vídeo falando sobre talvez o assunto que eu achei assim, que até então é o mais icônico do início do ano, que embora ele envolva geopolítica, ao mesmo tempo eu fico vendo que ele reacende coisas muito fortes no meio cristão. E como esse canal aqui ele é um canal que tem como prioridade falar de assuntos cristãos, eu achei então interessante falar sobre ele, que é a questão do Donald Trump. Todo mundo viu, né, no dia 3 de janeiro, no sábado, as tropas americanas entraram e fizeram uma ação orquestrada, muito militarmente falando, muito bem feita, muito positiva, porque eles entraram na capital de um país e conseguiram pegar o chefe do estado desse país no palácio, presidencial, que foi o Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ele foi preso dentro da sua residência presidencial na capital Caracas, capital da Venezuela. E de fato, militarmente falando, foi uma ação muito bem orquestrada, porque a gente não viu, pelo menos, nenhum canal de notícia falando de vítimas, falando de pessoas que se machucaram. Eu ouvi até falar de alguns soldados americanos que se feriram com essa ação, mas foi uma coisa muito, muito pequena dentro de uma ação dessa magnitude. Poderia ser uma catástrofe, poderia ter acontecido uma carnificina, mas não aconteceu. Então realmente foi uma ação muito rápida, muito precisa, ou seja, a inteligência norte-americana ela realmente fez um trabalho primoroso, muito bom. Acho que nem os filmes de Hollywood conseguiriam fazer algo tão bem, tão parecido como que foi essa ação logo no início do ano de 2026. Mas o assunto aqui não é para falar necessariamente, exatamente, sobre essa notícia, até porque hoje já é dia 7 de janeiro e eu tenho certeza que você já viu essa notícia aí em vários canais, internet afora, TV, enfim, noticiando esse evento. O que eu quero falar é sobre um problema crônico que tem acontecido na igreja brasileira quando acontecem situações desse tipo. Por quê? Porque essa ação do Donald Trump foi uma ação, como eu falei, militar, muito bem orquestrada, onde tinha por objetivo tirar um presidente ditador, que é o Nicolás Maduro, da presidência, onde ele já é mais do que provado que ele ali já tinha criado ali uma espécie de dinastia, mesmo que haviam eleições, eram eleições que aparentemente eram fraudulentas, enfim, era uma coisa muito, muito estranha. E o país, a Venezuela, que na década de 80 é o país da América do Sul, da América Latina, estava em uma total decadência, o salário mínimo deles muito baixo. Os venezuelanos não podiam nem utilizar a própria moeda deles de tão desvalorizada que estava. Houve aquela época que muita gente falava que eles estavam matando cachorros para comer. Estava tendo um êxodo venezuelano pelos outros países, inclusive o próprio Brasil. No norte do Brasil tem muitos venezuelanos, sudeste também aqui tem muitos venezuelanos, enfim. A verdade é que ter tirado Maduro do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de quem quer ver um mundo mais justo é até correto. Mas o que a gente viu a partir daí? O que a gente viu foi o que no Brasil tudo está se resumindo, esquerda versus direita, direita versus esquerda. Então, o pessoal da esquerda, vendo essa ação, já condenou os Estados Unidos, condenou o Donald Trump, que ele feriu a soberania de um país, que não pode fazer isso.
Do outro lado, você vê a direita falando que foi mais do que justo, porque o Nicolás Maduro estava mantendo um país, um país fake, né, com muitas mazelas, com muitos problemas, tudo para sustentar a sua hegemonia, o seu poder, a sua permanência na presidência. Enfim, ficou nesse jogo e aí entra a igreja na situação. Vocês sabem, né, vocês percebem que desde quando entrou aí o período do Bolsonaro, né, bolsonarista, na, na, na mídia, quando ele se candidatou a presidente, quando o bolsonarismo surgiu no Brasil, parece que ficou muito mais forte, ficou muito mais latente dentro da igreja essa questão de direita e esquerda. Por quê? Porque a direita, por ter princípios bíblicos, né? Não que a direita seja cristã necessariamente, e não é que a direita seja da igreja, mas pelos princípios da direita terem bases que remontam àquela ideia de família como célula máter da sociedade. A família tem que ser conservadora, a sociedade tem que ser conservadora. Então, veio aquele grupo a bancada evangélica, veio aquele grupo todo impulsionando o Bolsonaro naquele período, e a direita acabou se tornando aí, né, um movimento político dos cristãos no Brasil. E se resumiu nisso. De antemão, não estou querendo dizer que a igreja não tem que ser de direita, ou se você, cidadão cristão, não possa ser de direita. A questão não é essa. O que eu estou querendo trazer aqui com esse vídeo é o seguinte: quando os politiqueiros, que são os políticos profissionais, eles se fazem valer da igreja para eleger os seus candidatos e incutir coisas no meio evangélico. Para mim, a minha crítica sempre foi essa. Eu nunca achei correto um pastor de uma igreja emprestar o púlpito, que é um local sagrado, onde dali tem que sair mensagens espirituais para o povo, para deixar um político falar do seu plano de governo, que para vencer a esquerda os cristãos têm que se unir e votar em candidatos da direita. Ou seja, para mim isso é mais do que uma estratégia política para conseguir um grupo, né, uma massa para poder ganhar as eleições. Essa, para mim, sempre foi a grande verdade. Na época do Bolsonaro foi assim, os pastores adotaram o Bolsonaro como o candidato de Deus, praticamente, e para mim isso foi uma coisa muito negativa. Sou negativo porque eu acho que a política, no ponto de vista eleições, candidatos políticos, eu acho que isso tem que estar fora das portas da igreja. Isso não pode estar dentro da igreja. A igreja tem que se preocupar com coisas espirituais. Então, Leonardo, você está falando que a igreja ela não pode falar de política, ou a igreja não, os cristãos não podem ser cidadãos conscientes dos seus direitos? Claro que não estou falando isso. Eu estou dizendo que a igreja é um local onde o espaço tem que ser voltado para falar das coisas de Deus. É claro que dentro desse espaço, o pastor, o líder dessa igreja, pode desenvolver ações de conscientização do povo, enquanto cidadão, que tem seus direitos e deveres. Isso aí não é um problema nenhum. O problema, e eu acho que você está entendendo muito bem o que eu quero dizer, é quando os políticos eles se aproveitam desse espaço para poder ganhar votos. E para mim, honestamente, o que aconteceu na época do Bolsonaro, e o que na verdade não só na época do Bolsonaro, isso sempre aconteceu. Só que antigamente era muito comum você ver até candidatos de esquerda dentro da igreja para conseguir votos. Parece que o Bolsonaro foi uma nivelação. Como a esquerda, né, o povo ficou mais esclarecido, entendeu que na pauta da esquerda tem muitas coisas que vão contra a Bíblia, então agora, gente, vamos agora nos aliar com o pessoal da direita. E enquanto cidadão não é problema nenhum. Eu acho que enquanto cidadão você tem que realmente olhar os candidatos e você tem que votar naquele que vai ser mais a favor daquilo que você acredita, né, dentro dos princípios bíblicos enquanto cristão. Não vejo problema nenhum. E nós temos sim que ser cidadãos politizados, pessoas que entendam sim do que está à sua volta. O problema, como eu torno a dizer, é quando os políticos profissionais, que são os caras que querem só ganhar votos, ganhar pessoas, eles utilizam desses meios para dizer assim, meus amigos, eu sou de vocês. E na verdade, a vida do cara, mesmo pessoal, é uma vida completamente distante de Deus.
o cara não tem respeito pela família, nada, e vive de qualquer maneira. Bem, mas o que isso aqui, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? O que isso tem a ver com o Donald Trump? Voltando aqui ao tema. O que eu quero dizer é que eu comecei vendo na internet que essa discussão Trump-Nicolás Maduro entrou dentro de plataformas cristãs e ali alguns cristãos ficaram a favor da ação do Trump, outras ficaram contra a ação do Trump por conta da, como eu já falei aqui, né, ferir a soberania de um país, soberano, enfim, aquela coisa toda. Só que, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que todo cristão que conhece a palavra de Deus, ele entende, ou pelo menos ele deveria entender, que a nossa vida aqui na Terra, tudo bem, você tem que estar esclarecido de tudo que está acontecendo à sua volta. Geopolítica é algo muito importante, porque coisas que acontecem lá fora refletem aqui, sim, né, dentro do nosso país. Mas a gente nunca pode esquecer do que é mais importante, que é a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus tem que estar acima de qualquer viés político, qualquer visão política. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa ação do Trump foi uma ação que, ao meu ver, eu, Leonardo, né, pessoalmente, achei muito positiva para o povo venezuelano. Eu realmente vi isso como uma libertação para aquele povo, porque não era possível. A ONU, todos, né, vários países, União Europeia, o próprio Brasil aqui do lado, a gente, né, o governo brasileiro vendo tudo o que estava acontecendo com a Venezuela e nada estava acontecendo. E aí, de repente, né, ficou aquela situação, alguns meses, o Trump, ele ia lá, o governo americano ficava ali naquela parte marítima ali da Venezuela, fiscalizando aquela situação toda, drogas, enfim, até que ele, enfim, né, deu o bote e entrou dentro da Venezuela e prendeu o Nicolás Maduro. Eu achei que para o povo foi super positivo. Agora, como a gente está começando a ver, né, a direita brasileira já coloca o Trump, porque é de direita, como fosse um bastião da justiça, como fosse o Bolsonaro, né, como o Bolsonaro foi também comentado, falado, visto quando ele estava enquanto presidente, até hoje é visto por muitos bolsonaristas. Enfim, você colocar essas pessoas numa posição, né, nessa magnitude, nesse nível, colocar como grandes bastiões da justiça, da lei, que estão fazendo um trabalho como que fosse até de xerife, aí eu acho a sinceridade que é muito, muito complicado, né? Porque o jogo da política ele vai muito além daquilo que a gente imagina, né? Eu acho que assim, nós cidadãos que temos a nossa vida, que temos problemas comuns para resolver, nós enxergamos a política de uma maneira muito rasa, de uma maneira muito, muito pequena. Essa galera aí que está envolvida com a política mesmo, né, os políticos profissionais, existem outras nuances que vão fazendo essas pessoas fazerem isso tudo. Um exemplo, o Trump, tudo bem, ele foi lá, fez um trabalho que eu achei que foi importantíssimo na Venezuela, só que se você parar para analisar, existem vários países ainda no continente africano que têm ditadores. Sabe, existem diversos países que têm ditadores. Eu fiz um vídeo recentemente também sobre aquele grupo Boko Haram, lá na Nigéria, que é um grupo extremista islâmico, que ele ataca cristãos. Inclusive, no ano passado houve vários ataques, vários cristãos nigerianos foram mortos, e até então ninguém está fazendo nada, nem Estados Unidos, nem União Europeia, nem ninguém. A gente viu também que o Afeganistão ficou por muitos anos sob ocupação das Forças Armadas Americanas. O Biden chega a dar uma ordem e manda retirar todo mundo. Quem que volta? O Talibã. O Talibã volta para o Afeganistão. E aí o próprio grupo Missões Portas Abertas, né, fez uma reportagem na época, muito boa, por sinal, falando sobre o medo que os cristãos do Afeganistão começaram a ter quando o Talibã voltou, porque o Talibã são fundamentalistas islâmicos, eles não permitem, né, eles perseguem cristãos, e desigualdade e atrocidades, ditadores, existem no mundo inteiro e estão agora acontecendo em vários países. E os Estados Unidos e nenhum outro país, nenhuma outra liga está se movimentando para tentar acabar com essas injustiças e com esses governos totalitaristas. Então é óbvio que essa ação do Donald Trump foi muito boa, foi muito positiva, sim,
Mas é claro que existem seus interesses. Inclusive o próprio pronunciamento dele, né, após a prisão do Nicolás Maduro, eu achei muito interessante, porque ele mesmo fala isso, né? Ele diz que a Venezuela não foi justa, porque o que acontece? A Venezuela ela tem até hoje, né, muitas bacias, eu não sei o termo técnico, né, para falar, mas o que acontece? É uma região muito petrolífera, né, uma região muito abundante em petróleo, e a gente sabe que o petróleo é o ouro, né? É uma grande commodity, né? E todo país que tem petróleo ou que trabalha com petróleo, né, tem muito dinheiro. E os Estados Unidos financiou lá atrás, na década de 70, de 80, uma estrutura para a Venezuela, para o governo venezuelano na época até em questão, pudesse começar fazer ali a extração desse petróleo. E segundo o Trump, no próprio pronunciamento dele, no discurso dele, ele disse que a Venezuela ela não honrou com todo o investimento norte-americano. Então é claro que existem interesses. Assim também como houve interesses no Iraque, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, né? Lembra de Saddam Hussein? Assim como também os Estados Unidos invadiu o Afeganistão por conta do Osama Bin Laden. Enfim, existem sempre interesses. O governo americano ele tem seus interesses, né? Os países, as relações dos países são relações o tempo todo de interesses. Então, existe sim um lado que foi positivo para o povo venezuelano, né? Pelo que eu estou vendo aí pelo andamento, os Estados Unidos está interinamente mantendo ali uma estabilidade no país, mas já vai ali, e o correto é isso, já que a Venezuela é um país soberano, que agora ocorram novas eleições, onde sim entre um presidente ou uma presidente, sei lá, um governante venezuelano, e aí os Estados Unidos ele desocupe, né? ele deixe novamente a Venezuela com a sua soberania enquanto país aqui na América do Sul, na América Latina. Bem, então, gente, o que eu quero dizer com isso é que nós cristãos precisamos olhar para tudo isso que está acontecendo e olhar por uma ótica diferente. Parar com esse negócio de ficar puxando, sabe? Não estou falando que você tem que ser de esquerda ou de direita. O que eu estou dizendo é que acima disso, acima da direita e acima da esquerda, nós somos cristãos, né? Entre a direita e entre a esquerda, eu escolho a Bíblia. Eu quero a Bíblia como base para a minha vida. Até porque a Bíblia vem antes de todos esses conceitos políticos, direita, esquerda, centro-esquerda. A Bíblia vem muito antes disso. A Bíblia vem antes de muitos governos. A Bíblia vem antes do Brasil, vem antes dos Estados Unidos. A Bíblia que, na verdade, foi por muitos anos, e ainda quero acreditar assim, a base para grande parte dos países, principalmente países de viés judaicos cristãos. Então, a gente tem que parar um pouco com essa discussão e nós temos que impedir que essa discussão adentre para dentro da igreja, sabe? Eu acho que já passou o tempo, eu acho que o próprio bolsonarismo fez a gente, pelo menos acho que muitos, né, olharam e viram como é danoso a gente ficar, não sermos politizados, mas sermos pessoas políticas mesmo, políticas, né? Ver a política como um partido, como isso eu acho que isso tira o nosso foco principal, que é o céu, a vida eterna e até mesmo sermos cristãos de verdade, porque quando você começa a olhar tudo por um prisma político, eu sou de direita, você começa a olhar o cidadão da esquerda como teu inimigo, e aí você briga, enfim, você acaba perdendo o foco, você fica com uma visão animalesca da vida, e isso não é uma coisa legal, e eu penso que Deus não quer que a sua igreja tenha esse pensamento. Bem, meus irmãos, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Torno a dizer, entre a direita e a esquerda, eu escolho a Bíblia, os princípios bíblicos, claro, não me desfazendo de ser um cidadão que escolhe os meus candidatos de maneira consciente, dentro daquilo que eu acredito, mas eu não me deixo ir por essas brigas políticas que ficam politizando o tempo todo tudo. Tá bom, galera? Um forte abraço e o ano só está começando, então, forte abraço, fique na paz.